Senhoras e senhores, estamos de volta e finalmente, ufa, para falar de bola rolando dentro de campo. São Paulo estreia finalmente no Campeonato Paulista, depois de viver um mês tenebroso, talvez o mês mais de maior vergonhoso da sua história, com escândalos políticos, com impeachment sendo protocolado, com protesto da torcida, com o presidente atolado até o pescoço em denúncias. Mas a gente já falou bastante sobre isso e vamos ter que falar de novo hoje. Mas, enfim, o São Paulo, no meio desse caos, entra em campo nesse domingo pelo Campeonato Paulista. Com alguma folga, é o time grande que vai ter a estreia mais complicada. Tanto Novo Horizontino, Palmeiras e Portuguesa e Palmeiras, no caso, Corinthians e Ponte Preta em casa. E o São Paulo pega nada menos do que o Mirassol, o time da Série A, o time da Libertadores, fora de casa nessa estreia, no meio do caos político que vive o São Paulo. Vamos falar de dentro de campo e de fora de campo. Olá! Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação, Tironi, galera. Vai começar a brincadeira e vai começar daquele jeito, né? São Paulo pega, como você descreveu, uma estreia dificílima, num local onde apanhou bastante ano passado, aliás, apanhou recentemente 3-0 no Brasileiro, num campo onde o Mirassol não perdeu no Campeonato Nacional, tabela bem desfavorável ao São Paulo, a escala de árbitro é desfavorável ao São Paulo, o contexto político é desfavorável ao São Paulo, mas o São Paulo vai para campo, vai para campo depois de muito tempo, né? O último jogo foi aquele jogo contra o Vitória, lamentável. Tem até uma coisa kármica, né, Tironi? Você lembra o jogo do Vitória? Eu estava aqui em Atibaia, acabou a luz. Agora eu estou gravando o vídeo pré-Mirassol, acabou a luz também. É brincadeira. É isso. Não peço desculpa, satisfação, mas o São Paulo, que curiosamente, não é curiosamente, tem explicação isso, né? É um time que se mexeu, se modificou muito menos do que o Mirassol para 2026, né? O Mirassol, Libertadores, competições, perdeu alguns titulares, como o Danielzinho para o São Paulo, por exemplo, mas contratou mais de 11 jogadores, contratou mais de um time inteiro, né? Jogadores, quase todos eles que disputaram a Série A do ano passado, o Eduardo, que era do Cruzeiro, do Botafogo, gente do Ceará. O Mirassol se reforçou bastante para a temporada e o São Paulo tem poucos reforços, né? Por enquanto, só o Danielzinho e o Coronel que foram apresentados e possivelmente o Dória, que vai fazer exames nessa semana. Dá para ver, analisar das duas formas, né? O São Paulo mexeu muito pouco, não mexeu mais porque não conseguiu, simplesmente não consegue contratar ninguém e nem consegue, do ponto de vista financeiro, é óbvio, todo mundo sabe, do ponto de vista político, não consegue se mover, né? Não consegue fazer nada, né? Tá tudo congelado até a tal da votação do impeachment semana que vem, entre outras aberrações que o São Paulo ficou fora. A CBF mandou cartola da Série A e da Série B para dar um giro pela Europa, conhecer lá a La Liga, a Premier League, como funcionam os clubes, os campeonatos e tal. Um único time da Série A não mandou representante, São Paulo. Por quê? Os caras estão mais preocupados em tentar livrar o pescoço, como vai acontecer na semana que vem, com um protesto de torcida programado. Enfim, o caos reina no São Paulo. A grande questão é saber se esse negócio vai entrar dentro do campo, como foi esse período do São Paulo de treinamento aí, enquanto a casa caía para a cartolagem. Diga. Essa é uma boa questão, né? Acho que era a grande preocupação, ainda se não tivesse a série de escândalos rolando, né? O próprio ano político já seria uma coisa que necessitaria do isolamento do CT dos jogadores em relação à política. E o que a gente viu, além dos escândalos, foi lá o presidente do Conselho Deliberativo dando entrevista coletiva na sexta-feira dentro do centro de treinamento. Além dos caras estarem em Cotia, ter que voltar para Barra Funda. Vai ser muito curioso o jogo. Duríssimo. Muito curioso o comportamento do time no jogo, as entrevistas, o que o Crespo vai falar depois, muita coisa no ar, né? Nesse time que foi meio abandonado. Fora a mudança do departamento de futebol todo, né? Sim. Só ficou o Rui Costa, praticamente, né? O comando todo de 5 anos, liderado pelo Belmonte, saiu também, né? Então vamos ver. Fora as saídas de jogadores foram várias, né? O São Paulo teve várias saídas, como o Luiz Gustavo, que era um dos líderes do time e tal, e poucas chegadas, né? Exato. Bom, o Crespo, que desde a sua chegada ele conseguiu rebater todas as perguntas ou questões de fora de campo, não sei se ele vai conseguir fazer isso amanhã.
é claro que vão perguntar sobre o que está acontecendo fora de campo com São Paulo, vai ser obrigatório. Bom, vamos lá. São Paulo e Mirassol, a arbitragem vai ser do Candançan, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas o São Paulo saiu de férias com aquela 1 bilhão de contusões, 70 lesões no ano, e vai voltar com vários caras ainda fora de combate, né? O Caleri não volta, o Enzo Dias não volta, quem mais? Luan, que já não esperava que voltasse. O Caleri e o Enzo Dias participaram de toda a pré-temporada. A perspectiva era que eles pudessem ser relacionados, mas eles, nos últimos dias, eles não fizeram os treinos de jogo, né, os coletivos e tudo mais. Um se recuperando de uma cirurgia de ligamento cruzado, muito grave, o Caleri. Está no prazo ainda. Né? Ele, por mais que ele queira queimar prazos, ainda está no prazo. E o Enzo Dias, que operou a hérnia inguinal lá na Argentina, também ainda não está 100%. Os dois ficaram em São Paulo. Além deles, os 3 que já estavam contundidos com maior gravidade, que não participaram plenamente da pré-temporada, o Luan, o Rian e o André Silva. Né? Então são 5 baixas, fora o Rodriguinho, que nem foi inscrito no Paulista, porque está em negociação com o Bragantino. Então o São Paulo tem alguns retornos, sim. O Hugo, que teve no Sub-20, que rompeu o cruzado na final da Copa São Paulo, está recuperado. Então ele pensa, né? Ele rompeu no final da Copa de São Paulo, lá no início. O Caleri já rompeu no Brasileirão contra o Botafogo. Então o Hugo se machucou antes do Caleri. Então ele está voltando antes do Caleri. Era a mesma lesão. O Wendel, que é uma boa notícia, né? Porque o São Paulo precisa ter lateral esquerdo. Ele se recuperou da problema da ruptura da fáscia plantar do pé. E o Lucas Moura, né, que fez a pré-temporada completa, depois daquelas 1000 idas e vindas do segundo semestre do ano passado. A gente espera que o Lucas esteja, mas ele suportou a carga de treinos totalmente e está relacionado. Não deve começar o jogo. A programação para ele é ir entrando, né, aos poucos no time, aquela questão da minutagem, para que ele volte sem sentir dores. Né? Então, se esses 3 voltam do DM, além do Danielzinho e do Coronel, os reforços. São as novidades para a lista de relacionados. Tentar montar o time do São Paulo, então, portanto. Rafael, goleiro, beleza, tal. 3 zagueiros, deve manter o esquema. Arboleda, Alan Franco, Ferrarese. Arboleda, Alan Franco e Sabino, quer dizer. Ou não, porque o Arboleda chegou depois. Será que não vai jogar? Pode ser o Ferrarese, porque o Ferrarese não vai sair mais também, né? Não, o Ferrarese não sai. Não sai, pelo menos por enquanto. O Arboleda treinou 2 dias a menos do que os caras. Chegou 2 dias depois, como estava previsto. A questão é que ele entra em forma muito rápido, né? Então, assim, ele tem como concorrentes o Ferrarese e o Tolói, que começaram a pré-temporada inteira. Então, aí é uma questão de escolha do Crespo. Os 5 zagueiros estão à nossa disposição, né? Mas eu acho que ele também não vai mexer no Sabino, não. Eu acho que o Sabino joga... E a contratação do Dória, outro canhoto, me dá a impressão que ele vai sempre jogar com o canhoto pelo lado esquerdo, é a minha impressão. Então, o Sabino e o Dória, para mim, vão disputar uma posição. E ali fica os outros destros, os 4, brigando pelas 2 vagas. Vamos ver como é que ele... Mas o esquema vai ser com 3 zagueiros, como você mesmo falou. Alas, se Deus quiser, Wendel na esquerda. E na direita, Cedric, Mike, Mailton foi embora. Opções, né? O Mailton foi para o Fortaleza. Aí que tá. Por ser o Mirassol, em Mirassol, eu acho que vai jogar o Cedric. Eu também. Eu espero, né? Inclusive. Exato. Né? O Mike, talvez, no segundo jogo, que é o São Bernardo. Aliás, São Bernardo estreou metendo... São Paulo 4-0 na tabela, cara. Sim. São Paulo joga contra o Mirassol fora. Depois, o primeiro jogo no Morumbi, véspera da votação do impeachment, é São Bernardo, que estreou metendo 4. E depois já é o Corinthians em Itaquera. Tudo isso em uma semana. Rapaz do céu. Mas continua no time. Detalhes, como diz você. Enfim, não tem mais o Luiz Gustavo, que terminou a temporada bem, mas foi embora. E o Pablo Maia, que terminou a temporada mal, imagino que jogue ou não. Sei lá. Então, vamos fazer. Pablo Maia, Bobadilha... E Marcos Antônio, que afinal não foi embora, tá aí. Ficou, recebeu a camisa 8, vamos ver se fica mesmo, né? Com essa suposta
proposta que o Flamengo fará, sei lá. E a outra opção, esse é o triângulo que jogou a maior parte da temporada, né? Foi o triângulo que jogou bem contra o Palmeiras, por exemplo, naquela virada do Palmeiras 3-2. A outra opção é a utilização do Danielzinho, que conhece lá o terreno, foi capitão do Mirassol há um tempão. É uma possibilidade, né? Ali eu ainda tenho o Alisson, né? O Crespo tem bastante opção para fazer o trio de meio, né? Talvez seja o lugar, além da zaga, que ele tenha mais opções. E na frente, Luciano, e aí não tem mais Rigoni, deve ser Luciano e Tapia, ou Luciano e Ferreirinha. Só tem esses 3 jogadores. Deve ser Luciano e Tapia, né? Porque agora o Wendel vai jogar, o Ferreirinha não deve ser lateral, então deve ser Luciano e Tapia. Em princípio, sim. O Lucas também pode ser aproveitado como atacante. Acho que ele vai ser aproveitado como atacante, mas ficaria no banco. Talvez Lucas e Ferreirinha no banco. É a dupla que terminou a temporada, Luciano e Tapia. E aí, da linha de detalhes, Kandansan apita o jogo. Olha que beleza. É uma pouca vergonha, piada, né? É um árbitro que tem um histórico terrível com o São Paulo, além de ter sido o árbitro que apitou o último Mirassol de São Paulo e Mirassol. Com os pênaltis. 3-0, marcando pênalti de Lucas, de mão, um monte de coisa. Incrível, incrível. Enfim, tá aí. Esse é o time do São Paulo que enfrenta o Mirassol. Começa amanhã, finalmente. Tem desdobramento. Vai ter protesto amanhã da torcida, como já teve na Copinha. O São Paulo venceu seu último jogo na fase inicial, que 6-1 contra o Real Soccer. Tá indo bem o São Paulo na Copinha, 3 jogos, 3 vitórias. Aproveitar esse gancho, o Real Soccer, o Paulinho, lá o centroavante, fez gol de bicicleta. Eu achei, entendeu? Caleri ainda não pronto, Rian ainda não pronto, André não pronto. Eu achei que o Paulinho poderia estar entre os relacionados para Mirassol, né? Assim como o Nicolas foi puxado e o Luca também está lá. Eu esqueci do Luca, né? Porque o Luca está entre os profissionais, não tá disputando a Copinha. Mas o Paulinho, que está indo bem na Copa São Paulo, o São Paulo venceu os 3 jogos, não vai jogar porque jogou em Sorocaba no sábado. Nesse sábado, no clube social e também no estádio, no Morumbi, teve protesto de novo daquele grupo chamado Renova São Paulo, se eu não me engano. A gente até postou uma foto aqui. O grupo que bastante coisa, feito bastante coisa. Tá ganhando. Teve isso, teve lá faixa de protesto da torcida no campo, lá na Copinha. Provavelmente a torcida que vai para Mirassol vai protestar também. A chance de o Casares estar nesse jogo deve ser 0%, né? O cara não vai aparecer lá para ir no jogo. Aliás, deve ir só o Rui Costa, né? Porque é o que sobrou. É o único cara que deve ir do futebol nesse jogo aí. Fiscalizado pelo Carlo Magno, que é o braço direito do Casares, estava sendo já a dupla final, né? Rui Costa e Carlo Magno. E a novidade... Fazendo cirurgia no joelho, né? Está afastado. E a novidade do fim do dia é que reportagem do Valentim Furlan lá no Estadão, revelando que o Casares mandou lá para o Conselho Deliberativo a explicação dele sobre os pagamentos que apareceram na conta dele, os depósitos de 1 milhão, tarará, dizendo que eram pagamentos de bicho, que, abre aspas para ele, coisa normal no São Paulo e em outros clubes de futebol, pagar bicho em dinheiro, né? Foi a explicação que ele premiações, né? Que ele deu ali para esses depósitos aí, que não tem a ver com o tal dos 11 milhões, são coisas diferentes. Mas essa foi a explicação. Ele também nessa carta ele justifica os 11 milhões também, dizendo que são premiações e logística de jogos, etc. e tal, que são auditáveis esses 11 milhões. Então, além de tudo, além de protocolar essas defesas, né, para o Conselho, ele mandou uma carta para todos os conselheiros. Eu achei, não sei se você leu, para mim o que me chama a atenção é o parágrafo que eu sabia que ele ia utilizar das obras na frente do estádio. Pois rapaz, eu vi isso aí. Deixaram de inundar o clube social. Não, mas isso é uma carta para os conselheiros, exatamente para a turma do clube, né? Que não vai ter enchente, não sei o quê. E aí ele ressalta, porque voltamos a ter time competitivo, que esse negócio tá gasto já, foi em 2023, né, exatamente. O último campeonato. É a carta que ele manda lá para o conselho para justificar e para falar que ele não pode ser pré-julgado e o Casares. Bom, vou falar uma coisa que eu não falava há tanto tempo, vai ser bom. Depois do... Antes de você evocar a nossa sagrada missão pós-jogos, vai ter matéria no Fantástico amanhã. Reportagem no Fantástico. Na verdade, eu tentei descobrir qual é a reportagem, mas a minha fonte no Fantástico está de férias. Então ele não sabe.
Então ele não Então, sabe. o que eu apurei é uma matéria de 7 minutos. 7 minutos no Fantástico, na Globo é grande. Não é pouca A coisa. matéria taludinha. Feita pela editoria de esportes, tá? Não é? Feita pela editoria de Ele é pela esportes. editoria de esportes. Essa é a única informação que eu sei. Então, talvez seja um apanhado de tudo que aconteceu até agora, Pode ou talvez ser. tenham Tem novas alguma coisa nova. denúncias. Eu falei. E é curioso, porque o Fantástico ele concorre com o Mirassol e São Paulo amanhã, no horário do programa e do Sim. jogo. Então a gente vai ficar com. Aí você fala que como é que é? Não invade o campo. Claro, não tem como. No estado, né, no estado desse, então a gente vai estar com o olho no jogo e também, eventualmente, nessa matéria do Fantástico. Deixa eu fazer uma correção importante. Eu falei que a matéria do Valentim Furlan, na verdade, é do Bruno Gilfrida, do GE.com, a matéria que fala da justificativa do Casares. Tá corrigido. O Valentim Furlan está fazendo outras matérias importantes também sobre o São Paulo, sobre o assunto e tal, mas não essa. Essa é do Bruno Gilfrida, que foi o cara, o repórter, ótimo repórter, que começou essa história toda dando a matéria dos áudios da história dos camarotes lá, grande repórter. Então tá aí o crédito verdadeiro. Bom, e aí nesse domingo, Arnaldo, depois de São Paulo e Mirassol, que acontece às 8h30, tem o quê? Tem live aqui no canal, pós-jogo, 8h30 da noite, é o jogo que fecha a rodada do Paulistão, primeira rodada desafiadora. Vou voltar aqui dar um serviço, porque o campeonato está começando agora, então o jogo vai passar, gente, e o Paulistão passa em vários canais. Né? O jogo do São Paulo com o Mirassol vai passar na Record, na TV aberta, na Cazé TV e na HBO Max, que é a emissora que tem todos os jogos, a HBO Max. Então tem 3 possibilidades na largada para você ver o jogo do São Paulo, 8h30 da noite em Mirassol. Então é isso. Ficamos por aqui, certo? Amanhã tem. 10h30, amanhã a gente espera vocês. Valeu! Zoom, garoto. Subindo. Vamos, começou. Vamos, porra!